Você já ouviu falar sobre psoríase? Eu sou Pedro Colli, médico dermatologista, e me acompanha para esse tema clássico da dermatologia. Psoríase. Psoríase é uma doença dermatológica. O termo psoríase é um termo meio estranho, ele vem do grego, uma palavra grega chamada psora, que significa coçar. Então, se a gente fosse fazer uma piadinha, um termo comparativo, a gente poderia chamar que a psoríase no português seria a coceríase, mais ou menos por aí. Por quê? A psoríase é uma doença inflamatória da pele, uma doença autoimune, inclusive, da pele, que gera muita coceira. Qual é a característica principal da psoríase? O paciente classicamente desenvolve placas, são aquelas lesões vermelhas em áreas de cotovelos, joelhos, região das costas, pode acometer o couro cabeludo, assim como outras áreas do corpo, lesões menorzinhas pelo tronco, pelas pernas. O grande X da questão é que a psoríase, ela, de uma maneira geral, coça muito e principalmente gera um desconforto e uma perda de qualidade de vida muito importante. É muito importante a gente citar que na dermatologia muitas doenças podem gerar perda da qualidade de vida, não pela doença por si só, mas pelo impacto visual que elas geram. Muitas pessoas se sentem muito desconfortáveis, se sentem muito constrangidas de sair em público com o couro cabeludo descascando, com uma lesão nos cotovelos. Isso gera um estigma social muito importante. As pessoas que muitas vezes não entendem sobre o assunto têm um certo preconceito, podem achar que isso é contagioso, que isso passa, que isso pega, e justamente por isso o paciente com psoríase sofre muito. A psoríase, ela é uma doença autoimune, ou seja, o seu organismo desenvolve uma resposta imunológica contra elementos da pele do paciente com psoríase. E aí surgem essas lesões vermelhas, essas lesões descamativas que coçam muito. A psoríase, ela pode ter um componente familiar, sim, não necessariamente, mas pode ter uma associação genética. Às vezes existem famílias em que vários membros da família possuem psoríase. Normalmente essa psoríase familiar, ela é mais comum quando ela se desenvolve na infância. Existem casos esporádicos de psoríase que podem se desenvolver aí ao longo da vida. É importante citar que a psoríase tem tratamento, né? E antes da gente falar do tratamento propriamente dito, é importante a gente eliminar os fatores de piora da psoríase. Existem algumas coisas que são péssimas. O estresse emocional é um deles. Claro que é difícil a gente dosar e controlar o estresse emocional, mas ele é um fator de piora da psoríase. Outra coisa, o tabagismo, fumar. O cigarro, ele é péssimo para quem tem psoríase. Etilismo, o consumo exagerado de bebida alcoólica, também gera muita psoríase. Inclusive eu estou na minha adega aqui atrás para a gente exemplificar um pouco isso. O consumo de bebidas alcoólicas, ele pode ser saudável contanto que seja em pequenas quantidades. Existem doses diárias para esse consumo. Com relação ao tratamento, é muito importante a gente citar que a psoríase, ela tem tratamento, ela normalmente não tem cura. O paciente, ele acompanha a doença, ou melhor, a doença acompanha o paciente ao longo da sua vida, mas existe um controle, existe um ótimo controle da psoríase dependendo do grau de evolução da doença. Claro que dependendo, se o paciente tiver uma plaquinha pequenininha, muitas vezes um tratamento tópico com uma pomada já é suficiente. Ou quando o paciente possui áreas muito extensas por todo o corpo, muitas vezes a psoríase, ela necessita ser tratada com medicamentos por via oral ou muitas vezes até com medicamentos injetáveis. Existe um grupo de medicamentos chamados imunobiológicos que a gente conhece popularmente como, entre aspas, uma vacina. Não é uma vacina, mas são as vacinas para psoríase que os pacientes normalmente conhecem. Esse tipo de medicamento, ele é um medicamento de alto custo, mas que é muito eficaz. Claro que indicado para algumas situações muito específicas da psoríase. Então, se você tem alguma placa vermelha, alguma lesão vermelha pelo seu corpo que descasca, que coça demais e que às vezes muda de lugar, procure atendimento, pode ser que você tenha psoríase. E não se preocupe, se você tiver um diagnóstico desse, existe tratamento e nós estamos aí para te ajudar. Não deixe de curtir e compartilhar os nossos vídeos e até a próxima.